e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quero compartilhar com vocês nessa tarde a palavra de Deus, palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, falando sobre o ano de 2025, a nossa caminhada até aqui. E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para ministrar o teu coração nessa tarde. Não sei como tem sido o seu ano, os desafios, as lutas que você tem enfrentado, mas eu quero deixar uma palavra nessa tarde para você, que vá de encontro ao teu coração, que venha te trazer ânimo, coragem, para que você possa continuar prosseguindo e confiando de que Deus está no controle da tua vida. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 4. É um texto bem conhecido nosso. Fala sobre Eliseu, quando Eliseu aumenta ali o azeite da viúva. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5 diz: Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me mais um vaso ainda. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Pai, aqui está a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Pai, a tua palavra que penetra no mais profundo do nosso ser, Pai. Fala conosco nessa tarde, Espírito Santo. Senhor, vai alcançando cada coração nessa tarde, cada lar, aonde estiver um filho teu, Pai, seja em casa, seja no trabalho, no carro, aonde estiver, Pai, aonde estiver ligado, Pai, esta rádio, Deus, que a tua palavra chegue ao coração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra o teu querer em nós e através de nós, Pai. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus oramos, amém e amém, glória a Deus. Esse texto é um texto que eu gosto demais. É um texto que Deus tem ministrado nesses dias ao meu coração. E Deus tem falado muito comigo, irmãos e irmãs, porque a Bíblia, ela nos mostra que Deus é um Deus de coisas grandiosas, que o Senhor é um Deus que faz coisas esplêndidas, né? Extraordinárias. Quando a gente olha a história aí do povo de Deus, quando a gente vai caminhando aí, né, pela Bíblia, a gente vai vendo como Deus mudou história, como Deus transformou vidas, cenários impossíveis, Deus transforma. Nós vamos ver que Deus abre o mar vermelho, né, para o povo passar. Nós vamos ver que Deus faz cair maná do céu
para alimentar o seu povo. Nós vamos ver que Deus vai dando vitórias e mais vitórias, batalhas que aos olhos humanos era impossível de conseguir, né? A vitória. Deus muda, né? A Bíblia vai falando que Deus é um Deus tão poderoso, Deus de milagre, que faz da estéril mãe de filhos, é um Deus que abre portas, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus poderoso, nosso grande El Shaddai. Nós vamos ver na caminhada da trajetória, né, do povo de Deus, quantos milagres, quantos prodígios que o Senhor realizou, quantas coisas maravilhosas Deus fez. Mas uma coisa que me chama a atenção, meu irmão e minha irmã, é que embora nós saibamos que Deus é um Deus de coisas grandes e poderosas, Ele também é um Deus que começa por pequenos, humildes inícios. Nós, como povo de Deus, às vezes a gente admira coisas tão grandiosas, né? A gente tem esse hábito de admirar aquilo que é grandioso, aquilo que é esplêndido, né? Aquilo que é maravilhoso, aquilo que já é sólido, que está ali estabelecido. Só que nós nos esquecemos que um dia ele foi apenas um início, algo simples, quem sabe quase imperceptível. O fato é, meu irmão e minha irmã, que nós muitas vezes valorizamos aquilo que já está grande, aquilo que é visível. Tem um ditado, né, popular que diz, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde, né, do que a nossa. Porque nós temos essa tendência de olhar para aquilo que já está pronto, daquilo que está diante de nós, daquilo que nós podemos ver. E Deus nessa tarde, Ele nos ensina a enxergar, a olhar, a valorizar aquilo que é pequeno, aquilo que é simples, aquilo que é humilde, aquilo que às vezes é tão imperceptível aos olhos humanos. Mas Deus nessa tarde nos chama a olhar para esses pequenos começos, porque é justamente neles, meu irmão e minha irmã, que a obra do Senhor começa a tomar forma na sua vida, na sua história, naquilo que você tem buscado, naquilo que você tem clamado diante do Senhor. Talvez esse ano de 2025 não foi aquilo que você buscou, aquilo que você desejou, aquilo que você esperou, aquilo que você tem clamado, né? Talvez você tenha vivenciado tantas lutas, tantos desafios, mas nessa tarde eu quero te convidar a olhar, a enxergar para as coisas pequenas, para as coisas simples, para as coisas humildes, aquilo que Deus está fazendo, ainda que seja pequeno aos teus olhos. Dentro desse tema, pequenos começos ou simples começos, né? Eu quero falar com você nessa tarde sobre esse texto de 2 Reis 4. Nós vemos aqui um milagre do azeite que foi multiplicado. E aqui a gente encontra um lindo e poderoso exemplo desse princípio, meu irmão e minha irmã. Quando a gente olha aqui para esse texto, a história dessa viúva, né? Essa história se passa aqui durante o ministério do profeta Eliseu. Nesse período, Israel estava vivendo um tempo ali de muita instabilidade econômica, política, religiosa, moral, enfim. A idolatria, ela crescia cada vez mais. E com esse crescimento, a infidelidade ao Senhor cada vez mais se tornava comum entre o povo. A infidelidade, a rebeldia, a desobediência passava-se a se tornar algo normal. Não tem nada a ver. Qual o problema nisso? E pasmem, principalmente no povo,
né, nos líderes religiosos naquela época. Então, meu irmão e minha irmã, o país estava enfrentando momentos difíceis. E dentro desse contexto, nós encontramos aqui uma mulher, esposa de um dos discípulos dos profetas que o texto fala aqui. Versículo 1 diz que essa mulher, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então nós encontramos aqui a história desta mulher. De acordo com os estudiosos da Bíblia, nós vamos ver que na época a lei ela dava razão ao credor. Na época eles tinham respaldo, eles poderiam realmente levar seus filhos como servos temporários até que a dívida fosse paga. E a gente tem essas referências lá em Êxodo 21, a partir do capítulo 21 você pode conferir, Levítico 25, a partir do versículo 39, você pode conferir. Então nós vamos ver a situação desta mulher, o que essa mulher está passando, né? Ela acabou de perder o seu marido, né? Uma mulher viúva. E o fato da morte do esposo, e aí ela se depara aqui com uma outra situação, que era os credores, né, que queriam levar os seus 2 filhos, que a Bíblia fala. Então, o que isso significava, gente, para essa mulher? Além de perder ali os filhos, né, sair do convívio dos filhos, os filhos também representavam para ela ali naquele momento, né, um lugar de segurança, de estabilidade, de cuidado. Além da presença física dos filhos, ela também perderia ali o seu sustento, a ajuda dos filhos. E aquela mulher ficaria completamente desamparada. E é nesse cenário de escassez, é nesse cenário de desespero, de dor, que Deus começa a agir na vida dessa mulher. Talvez você esteja vivendo um cenário de dor, de escassez, de luta, de desespero, mas é aí que Deus começa a agir na sua vida. É aí que Deus começa a agir na sua história. Perceba algo comigo aqui nesse texto, meu irmão e minha irmã. Deus não começa a realizar o milagre na vida desta mulher com coisas grandiosas. Deus poderia fazer jorrar o azeite de forma poderosa, sim. Deus poderia realizar ali o extraordinário, poderia. Ele é Deus, é Ele que faz, é Ele que realiza. Ele poderia derramar de forma abundante. Mas o que a gente percebe aqui é que Deus não começa com coisas grandiosas a realizar o milagre na vida daquela mulher. Deus, ele não começa com abundância, mas Deus, ele começa a partir do que ela tinha em casa. E o que ela tinha em casa, irmãos e irmãs? O que ela tinha? A Bíblia fala que ela responde aqui, né, para Eliseu. Eliseu pergunta: declara-me o que é que você tem na sua casa. E ela diz: tua serva não tem nada. Percebe aqui? A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Somente uma botija de azeite. Sabe, meu irmão e minha irmã, aquela mulher, ela olha para aquilo que é pequeno, para aquilo que é simples, insignificante, porque ela vai dizer assim, ó, não tenho nada, senão uma botija de azeite. Percebe que ela olha para aquilo que ela tem e ela mesma não acredita naquilo. Para ela aquilo, né, é tão pequeno, tão simples, tão humilde, que ela vê como nada.
ela olha para aquilo como nada. Mas Deus, e eu quero dizer algo para você nessa tarde, talvez você, como aquela mulher, tá olhando para sua vida, para a situação que você está vivendo, para tua oração não respondida, para esse cenário, para sua história, talvez você fale assim: eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não vejo nada. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, meu irmão e minha irmã, Deus olha para aquilo que é nada, Deus olha para aquilo que é insignificante aos teus olhos, Deus olha para aquilo que é pequeno, para aquilo que é simples, e Ele diz: já é o suficiente para eu operar o milagre que você precisa, já é o suficiente para eu abrir a porta que você necessita, já é o suficiente para eu agir em favor da sua vida, da sua história, da sua família, daquilo que você tem colocado diante de mim, já é o suficiente. Porque é Deus quem faz, meu irmão e minha irmã, é Ele que realiza, é Ele que transforma os pequenos começos, os humildes começos em resultados grandiosos. É Ele quem faz, é Ele que opera, é Ele que transforma. É o Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história. Aquele que esteve com você no decorrer do ano de 2025. É o mesmo que está hoje, é o Deus presente e o Deus que já está no teu amanhã, o Deus que já está na tua história. Você pode ser surpreendido, meu irmão e minha irmã, mas Deus não se surpreende. Nós somos pegos sim de surpresas por situações adversas, pelo dia mau, mas Deus não. Ele já está no nosso futuro, o nosso amanhã pertence a Ele, meu irmão e minha irmã. E os pequenos começos, os pequenos humildes começos já é o suficiente para Deus operar o milagre que você precisa. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus, o nosso Deus que guerreia as nossas guerras, que está conosco, que vai à frente das nossas batalhas. Esse é o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa história. Irmãos e irmãs, Ele não desperdiça nada. Aquilo que é pequeno pode se transformar em algo esplêndido nas mãos do nosso Deus. Aleluias, aleluias. Quando olhamos para a situação desta viúva, quando olhamos para aquilo que ela tem nas mãos, né, que é tão pouco, apenas uma botija de azeite, né? Aquela mulher vivendo ali uma crise tão profunda, sem recursos, prestes a perder os seus 2 filhos. Nós podemos aprender aqui algo muito profundo, sabe, com a história dessa mulher, algo muito maravilhoso. Deus começa grandes obras a partir de pequenos gestos. E eu vou repetir: Deus começa grandes obras a partir de pequenos gestos. E aí aqui eu quero destacar 2 pequenos gestos, mas 2 pequenos gestos que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. 2 pequenos gestos que são fundamentais para que a gente possa caminhar diante de tudo que nós temos vivido e poder ver, usufruir daquilo que Deus tem para nós. O primeiro pequeno gesto que eu quero destacar nessa tarde, guarda no teu coração, é a fé. A fé, que é um princípio, meu irmão e minha irmã. Quando a gente olha aqui para o texto, versículo 3, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, diante da situação que ela estava vivendo, ele diz para ela: olha, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos, A Bíblia diz lá em Mateus 17, 20, Lucas também relata, 17, 6,
diz assim: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. É a palavra de Deus. Jesus, quando usa essa metáfora da mostarda, ele nos mostra exatamente isso. Algo que é tão simples, algo que é tão pequeno, um grão de mostarda tão insignificante, tão pequeno aos nossos olhos, mas que pode gerar resultados grandiosos, poderosos. Quando Jesus ele usa esse exemplo, ele falou para pessoas, homens, mulheres, que entendiam, né, do cultivo, questão da agricultura, que, né, sabia que algumas sementes que, embora minúsculas, produziam resultados grandiosos, árvores enormes, frondosas, que seriam capazes de acolher, né, pássaros, de produzir sombra. Então Jesus está falando para um povo que entendia disso, que embora fosse tão pequena, mas que poderia resultar em algo poderoso, em algo grandioso. E aí eu fico vendo aqui a história dessa mulher. Quando a gente olha aqui, gente, o profeta Eliseu, é estranho o pedido dele, não é verdade? O que ele vai dizer assim? Vai, né? E pede botijas, vasos emprestados a todos os vizinhos. É uma orientação meio incomum, não é verdade? E diante dessa orientação, eu fico pensando, essa mulher, gente, ela poderia estar pensando o seguinte, né? Aqui eu imaginando, irmãos, irmãs, né? Mas eu tô precisando tanto de um milagre. O profeta me manda buscar vasos. E não é isso que eu estou precisando. Eu preciso de uma resposta urgente. Eu preciso que algo aconteça. Um milagre, é isso que eu preciso. Eu não preciso de vaso. Eu já tenho meu vaso aqui de azeite. Eu não preciso de mais vaso. Para que eu quero? Eu preciso de uma resposta imediata. Eu preciso que algo aconteça. A minha situação é essa. Olha o que está acontecendo. E ele me manda buscar vasos. E eu te pergunto nessa tarde, você teria fé? Você teria fé, coragem para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer? De ir em casa, como aquela mulher, pedir vasilhas? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o que Deus nos pede são coisas que fogem ao nosso padrão. A gente está tão acostumado, sabe, com aquilo. Às vezes a gente quer colocar Deus na nossa limitação humana, na nossa caixinha. A gente quer colocar Deus naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa. E às vezes a gente limita o agir de Deus na nossa vida. Porque a fé, ela vai além daquilo que a gente possa imaginar. A fé é a certeza e a convicção de coisas que a gente não vê, que a gente não sabe, que a gente não entende, mas que a gente crê. E quando Deus, né, fala ali através do profeta, busque vasilhas. O que Deus tem falado com você nesses dias? Neste ano de 2025, nós estamos aqui no primeiro dia, exatamente o primeiro dia de dezembro. Quase finalizando o ano. O que Deus tem falado com você neste ano? Qual a direção de Deus? Talvez você fale, pastora, mas é meio doido, eu não estou entendendo. Mas você não precisa entender o que Deus está falando. Você não precisa entender o que está acontecendo. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé como desta mulher. Eu não sei o que o profeta vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas se ele mandou eu buscar a botija, é isso que eu vou fazer. E eu vejo aqui, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia não fala desse processo, né? O tempo que foi para buscar a vasilha e voltar.
o que eles vivenciaram neste caminho, a Bíblia fala que eles foram e trouxeram as vasilhas. Não é verdade? Mas eu fico imaginando quantas portas não devem ter se fechado. Quantas portas, quantos nãos eles não ouviram nesse processo, nesse período. Palavras de desânimo. Mas isso é doideira, isso é maluquice. Pra quê? Né? Quantas palavras de desencorajamento. Talvez eles enfrentaram alguns desafios para que até aquele milagre acontecesse. Mas nessa tarde, meu irmão e minha irmã, quero dizer para você, um pequeno gesto, uma simples atitude de fé pode mudar todas as coisas. Amém? A lógica de Deus é diferente da nossa. O agir de Deus é diferente do nosso. Deus continua trabalhando hoje da mesma forma que Ele sempre trabalhou. Deus, Ele continua agindo da mesma forma. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Às vezes pensamos que para Deus fazer algo grande e extraordinário, nós precisamos de grandes recursos. Não é assim? Às vezes a gente pensa que para Deus fazer algo poderoso, nós precisamos ter bons relacionamentos, nós precisamos ter capacidade. Não que Deus não faça, não que Deus não use, não que, não, nada disso. Mas para Deus, meu irmão e minha irmã, Deus honra pequenas atitudes, pequenos gestos de fé. Uma entrega real do nosso coração, da nossa vida. Quando nós dizemos aqui, Pai, o que eu tenho é tão pouco, mas eu entrego o meu pouco a Ti. Senhor, a minha fé é tão pequena, a minha pouca fé, né? Senhor, eu não tenho forças. O Senhor sabe que as minhas forças são pequenas demais. A minha esperança é pouca, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que aos meus olhos eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. É tão pouco, tão pequeno. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, o pouco que você tem é o suficiente para Deus fazer romper, para Deus fazer mover e derramar a abundância sobre a sua vida. Porque esse é o nosso Deus. E aí aqui eu quero entrar na segunda atitude, no segundo gesto. Além da fé é a obediência. Ela faz conforme o profeta diz. O texto diz aqui, ela entra, fecha a porta sobre os seus filhos e deita o azeite sobre todos aqueles vasos e põe à parte aqueles que estão cheios. E partiu, fechou a porta sobre si, seus filhos, e enchia e trazia os vasos, e ela os enchia. Percebe aqui, meu irmão e minha irmã? Houve algum estrondo do céu? Não que Deus não possa fazer, não é verdade? Ele é Deus. Houve anjos descendo, subindo. Houve raios para lá, para cá. Houve, meu irmão e minha irmã? Não houve. Apenas o que houve foi apenas um gesto de obediência. Obediência à voz de comando do profeta. Derrama azeite. Enquanto ela obedecia a essa voz de comando, enquanto ela obedecia à voz de Deus, o milagre acontecia, o azeite ia sendo derramado um após o outro. Muitos vasos, muito azeite, pouco vaso, hein? Pouco azeite. E aí? Você tem obedecido à voz de Deus? A voz de comando do mestre? O azeite só parou depois que os vasos acabaram. A Bíblia diz que a obediência, ela procede à benção. Será que nós temos obedecido à voz de Deus? Será que nós queremos alcançar as bênçãos?
sem viver esse princípio da obediência? Será que nós estamos mais preocupados com aquilo que é grandioso, aquilo que é majestoso, com aquilo que é esplêndido? Nós temos buscado que Deus faça um milagre através de coisas miraculosas e nada, eu creio que Deus pode fazer. Mas será que Deus não requer de nós também um pequeno gesto? Obedeça, só obedeça. E a obediência, de acordo com o dicionário, além, tem vários significados, mas essa cabe bem aqui esse significado aqui cabe bem nesse texto, que vai dizer que obediência é uma submissão completa. Uma submissão completa. Ou seja, submeter-se à vontade de outrem, ou estar sob o comando de. Meu irmão e minha irmã, você tem se submetido à voz de comando do céu? Você tem se submetido à voz do Senhor sobre a sua vida? Aquilo que Deus tem falado com você? Ou será que você tem deixado passar esses pequenos sinais, esses pequenos começos, essas coisas que Deus já está fazendo sobre a sua vida? Será que você está ouvindo e obedecendo ou simplesmente ouvindo? Simplesmente ouvindo. Nós temos vivenciado um tempo onde as pessoas só querem obedecer quando tudo faz sentido. Quando elas conseguem enxergar o final da estrada, ou o final daquela situação. Quando ela consegue enxergar a luz, lá no fim do túnel. Deus espera de nós, meu irmão e minha irmã, um gesto de obediência. Ainda que pareça pequeno aos nossos olhos, insignificante, simples, Deus, Ele requer de nós, além de um gesto de fé, que sejamos também obedientes à sua palavra. Quando a gente olha também em João 2:5, o primeiro milagre que Jesus operou foi transformar a água em vinho, lá no casamento, lá nas bodas de Canaã. Em João 2, versículo 5, Maria diz assim: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Durante aquela celebração, aquela festa, o vinho acaba e era vergonhoso, para a família, principalmente para os noivos, passar por aquela situação. E aí nós vamos ver que o milagre, ele começa, ele toma uma forma ali naquele lugar através da obediência, através da voz de comando de Jesus. Ela vai dizer: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Obedeça a voz do Mestre. Meu irmão, minha irmã, que venhamos nos submeter à voz de comando do Senhor. Que venhamos confiar, mesmo que a gente não entenda, como aquela mulher. Mesmo que a gente não consiga, a nossa mente humana, o que Ele nos mandou fazer, mandou realizar, e ainda que a gente não veja o resultado, mas que possamos confiar no Senhor, crer na sua palavra. Deus não nos pede nada que nós não temos. Você tem algo que você pode oferecer a Deus, ainda que seja pequeno, insignificante. O que Ele nos pede é o que temos, ainda que seja pouco ou pequeno. Fé e obediência nessa tarde são pequenos gestos, mas são princípios fundamentais para vivermos o extraordinário de Deus na nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Não despreze os pequenos começos. Peça ao Senhor nessa tarde: Senhor, abra os meus olhos, porque eu quero ver e valorizar aquilo que o Senhor já está fazendo.
Em nome de Jesus. Mesmo que não seja do jeito que você gostaria. Mas Deus já está agindo. Confie, persevere. Que Deus vai completar a boa obra que Ele já começou na nossa vida, na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.